Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa e hoje, olha só que linda a aula que eu trago para vocês, gente. É uma carteirinha muito simples de fazer, um modelo bem tranquilo, mas com esse detalhe diferenciado aqui, ó, o que deixou ela toda cheia de charme, né? Aqui eu coloquei botãozinho, dá aqui para guardar celular, dinheiro, né? Essas coisinhas assim, uma carteirinha básica porém charmosa, tá bom? Quero aí já deixar o convite para você se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, ó, clica aqui inscrever-se e ativa o sininho para receber todas as notificações de costura criativa, que são toda semana, tá? Vamos lá então aprender essa peça linda. Vamos lá então aprender essa peça linda. Pessoal, para fazer essa peça, tem um molde, o link para baixar o molde vai estar aqui na descrição, abaixo do vídeo, tá? A parte do corpo da nossa peça, vocês vão cortar 2 vezes no tecido exterior, que é o que vai ficar do lado de fora, e 2 vezes no tecido de forro, vai ficar do lado de dentro. E eu cortei aqui 2 vezes na manta, tô usando manta R1, tá? Então, as 2 partes do tecido exterior, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha em toda a volta, tá bom? E aí tem aqui a parte da aba, que eu cortei 2 vezes no tecido, aqui eu escolhi um tecido estampado para fazer um composê, um destaque aqui com o tecido do corpo. E a aba, então, eu cortei 2 vezes no tecido estampado e uma vez na manta R1. Coloquei uma parte do tecido na manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. O detalhe que eu vou usar para fechar essa aba são as 2 tirinhas de montana. Ela tem 2 centímetros de largura e 13 centímetros de comprimento. Cortei 2, tá? Se você não tiver esse material, você pode finalizar só colocando um botãozinho aqui na aba mesmo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aqui o lugarzinho aonde nós vamos costurar essa tirinha. Para isso, eu preciso de uma régua e um giz que apaga com o calor do ferro, ou uma caneta fantasminha, tá? Algo assim desse tipo. Então, aqui, ó, eu vou passar a medida para vocês. Da lateral para dentro, 4,5 centímetros. Vou medir do outro lado aqui também, 4,5 centímetros da lateral para dentro e faço o risco. E ficou assim, ó, e vai ser bem aqui que eu vou costurar essa tirinha. Observem, gente, a tira, ela passa do tamanho da aba, tá? Então, eu vou começar costurando aqui, vou vir mais ou menos até aqui, ó. E aqui eu já venho e volto pra cima. A gente precisa deixar esse espaço vago pra poder terminar de fazer a aba. Então, essa partezinha fica solta, tá? Vou virar a câmera e vocês acompanham aqui comigo pra dar pra entender melhor. Então, aqui, ó, posiciono bem em cima da marcação que eu fiz. Bem na beiradinha, venho costurando. Parei aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aí. Viro. Venho com a costurinha, viro de novo. Subiu pra cima. E ficou assim, ó. Tá? Então, esse espaço ficou vago aqui pra gente fazer o acabamento da aba. Vou seguir aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ficou assim, tá? Depois eu tiro esse excesso de linha. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, a outra parte do tecidinho da aba e colocar a estampa de frente com estampa. Aqui, gente, eu vou usar prendedor pra segurar aqui em cima e nas laterais. Essa parte onde tá a tirinha, a gente bota ela pra dentro aqui, ó, pra conseguir fechar. É por isso que eu disse que a costura a gente não podia vir até embaixo, sabe? Então, ficou assim. A gente vai passar uma costura com meio pé de máquina em volta. Essa parte reta eu não vou costurar, porque é por onde eu vou desvirar a peça, tá? Passei a costura em toda a volta, e aí por onde deixamos abertinho, nós vamos virar pro lado direito.
Aqui, ó, essa parte reta, onde ficou a abertura, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra manter fechado, tá? E agora aqui, uma costura de acabamento pode ser beiradinha, tá? Ou meio pé de máquina, aqui em volta. Essa costura a gente também faz com as abinhas levantadas. Pronto. Depois que a gente fez essa costura, nós vamos dobrar aqui essa abinha ao meio, nessa parte reta, e dar um pique marcando o meio da aba, tá? E aí a gente vai pegar uma das partes principais, também vamos dobrar ao meio e marcar o meio aqui da aba. E vamos colocar assim, ó, dessa forma, ó, essa parte que é o direito da aba, de frente com o direito desse tecido. E aí eu passo uma costura aqui na beiradinha pra segurar. Passou essa costura, vou pegar aqui a outra parte principal, colocar estampa de frente com estampa, aí você pode usar prendedor, né, ou alfinete, para ajudar a fixar aqui, ó. E aí, uma costura com um pé de máquina em volta, aqui é onde tá a aba, a gente não costura, né, porque é a boca da nossa bolsinha. Costuramos, eu não vou fazer caixinha de leite nessa peça, porque ela é uma carteirinha, né? E aí, a gente pode virar para o lado direito, forçando bem aqui os cantinhos, para não ficar emboladinho, né? E ficou dessa forma, a abinha tá aqui atrás ainda, tá? Agora, a gente vai fazer o forro, que ele é bem simples. A gente vai colocar estampa de frente com estampa, passar uma costura com um pé de máquina em volta, só que aqui na parte de baixo, deixa uma aberturinha de uns 10 centímetros sem costura para poder desvirar a peça. Terminei, gente, aí o forro a gente não vira pro lado direito igual a gente fez aqui, tá? A gente vai deixar ele assim do avesso mesmo. Vou colocar a parte principal dentro do forro pra gente fazer o acabamento. Aqui a gente coloca bem certinho, ó, a costura do forro com a costura da parte principal. Eu sempre gosto de fazer assim, juntando primeiro as laterais, e aí depois a gente vem colocando o prendedor em volta. Como é uma peça pequena, vou colocar só 4 aqui. E aqui eu vou fazer uma costurinha de um pé de máquina em toda a volta da boca da nossa bolsa. Então, aqui, gente, passei a costura em toda a volta. Agora, a gente vai virar aqui, ó, puxar toda essa parte principal pro lado de fora. Acerta aqui os cantinhos do forro. E essa parte aberta aqui, que foi por onde nós desviramos a peça, eu vou dobrar as pontinhas pra dentro e passar uma costurinha aqui, ó, fazendo um acabamento, e coloco esse forrinho todo pra dentro. Acertou bem aqui o forrinho, a gente vai agora finalizar com uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta. Essa costura a gente passa com a aba levantada desse jeitinho aqui. Bom, gente, finalizei, passei a costura em toda a volta e agora basta só a gente colocar o botãozinho, um botão aqui, o outro aqui, e depois aqui, ó, por dentro do bolsinho, eu vou colocar o botão em volta para mostrar para vocês o resultado final. Gente, então olha só que bonitinho que ficou. Eu coloquei esses botõezinhos aqui de metal.
ele é imantado, aquele que a gente coloca com balancim, tá? Mas se você não tiver, pode colocar o botãozinho de plástico também. E uma peça simples, fácil de fazer, com esse detalhe, deixou ela bem legal e diferente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O valor de venda que eu deixo para vocês é entre R$ 35 e R$ 45, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.